com a nossa alma assim, nutrida e realmente alimentada por esse encontro com essa dimensão do divino que nos une, que foi tão acolhedoramente, amorosamente conduzida pela Manuela, e que foi então trazendo um aquecimento, na verdade, que nos possibilita sentir como se tivéssemos uma grande família, né? Uma família da Terra, uma terra sem fronteiras. E talvez por isso mesmo esse encontro e um encontro não só de pessoas, mas de almas, um encontro de ideais, um encontro de propósitos que nos movem e que estão intimamente relacionados com toda a filosofia de Moreno e com certeza também a de Roger Vogel. E nós vamos querer refletir junto com vocês, fazer esse convite do encontro sobre a égide de Moreno, né? Aquilo que Moreno nos falava como um verdadeiro encontro, possibilitando que a gente possa trazer olhares de Moreno para Roger e olhares de Roger para Moreno. Me lembro que quando conheci o Roger em Manaus, em 96, e já tinha assim todo um mergulho na área do psicodrama, da psicologia transpessoal e das terapias regressivas, e me encantei com o trabalho dele, que ele fazia no Barbie, porque normalmente os processos terapêuticos em vidas passadas não valorizavam muito todo esse trabalho do Barbie. E aí o Roger, conversando com ele, disse: poxa, mas você tem um psicodrama? Isso é mais do que 50%. Esse é o trabalho que a gente precisa para conseguir realmente transformações profundas nessa dimensão dos mundos invisíveis. Mundos em que ele caminhava com intimidade, com facilidade. E é desse encontro, então, que significa estar juntos, sentir, compreender, conhecer intuitivamente que essa vivência de comunhão entre duas ou mais pessoas, que nós vamos estar falando, vamos estar refletindo junto com vocês. E sem dúvida nenhuma, né? O encontro que consagrou Moreno através do seu poema Olhos nos Olhos, Face a Face. E então, quando você estiver perto, eu arrancarei os teus olhos e o colocarei no lugar dos meus. E tu arrancarás os meus olhos e colocará no lugar dos teus. E então, eu te olharei com os teus olhos e tu me olharás com os meus. E essa perspectiva que realmente nós vamos estar se estendendo a todos aqueles que nos antecederam. E vamos então possibilitar que, da forma tão bonita como o Felipe nos falou no sábado, né, nós possamos reverenciar e sentir que nós somos sim a realização da prece dos nossos antepassados. Nós vamos poder sentir o olhar deles para nós e nós levarmos um outro olhar até eles. Na verdade, quando a gente traz o psicodrama, nós começamos a encontrar Moreno e Roger caminhando por um mesmo espaço em comum. Moreno, bem diferente da sua época, ele era contemporâneo de Freud, onde se buscava conhecer o ser humano na sua patologia, né? Toda a psiquiatria, ela desenvolvia um estudo a respeito do que é o homem doente, sua patologia, como tratar, os seus limites, enfim. Esse era o momento. E Moreno
na sua forma irreverente, forte, ele dizia assim: eu busco saber quem é o homem através da antropologia, do legado de diferentes culturas. Eu busco conhecer quem é o homem no teatro, nas religiões primitivas, no ascetismo. Mais ainda, tenho grandes mestres: Jesus, Sócrates, e ele acrescentava Moisés. Ele buscava também o conhecimento na filosofia, e é sobre essa estrutura, sobre esse solo fértil, que Moreno então desenvolveu todo o seu trabalho, e que nos deixou um legado extremamente atual, e que hoje, sem dúvida alguma, é o alicerce das chamadas psicoterapias de ação. Mas nós encontramos também Roger, e que nos fala da antropologia, nos fala da riqueza de diferentes culturas como fundamental para o trabalho que ele desenvolvia. Eu fiz questão de colocar isso aqui escrito pelo próprio punho de Roger. E ele, claro, referenciava como âncoras fundamentais do teu trabalho Jung, Moreno, Freud e Reich. Ele trazia, então, todo um legado de diferentes culturas como sendo um aspecto essencial. Ele dizia: eu vou buscar conhecer o homem nas religiões comparadas, na antropologia, na filosofia, na poesia, tal como Moreno. Então, eles beberam nas mesmas fontes, e talvez por isso houve um encontro, houve um olhar profundo entre os dois. A psicoterapia de ação, como é chamado esses enfoques mais contemporâneos, o psicodrama, as terapias regressivas, o DMP, possibilita ao sujeito a expressão plena da sua subjetividade, descortinando os níveis mais elevados da sua própria natureza, auxiliando o indivíduo a se libertar de padrões repetitivos que impedem, que bloqueiam a espontaneidade, que é o cerne da saúde, segundo a visão de Moreno. Tanto o DMP, que é o Deep Memory Processes de Roger Ruger, quanto o psicodrama possibilitam resgatar o indivíduo do emaranhado do passado, restituir a claridade, desobstruir canais da espontaneidade que estão bloqueados pela repetitividade, nos tira das conservas culturais, permite que o criativo e o espontâneo venham à tona. A gênese do psicodrama, é importante lembrar, está intimamente ligada à ideia da deidade. E Moreno tinha um princípio básico, do qual, com certeza, todos aqui que incursionam, que fazem essas viagens, essa incursão pelos universos dos mundos imaginários que Roger nos trazia, esses mundos invisíveis, vai reconhecer a ideia fixa de Moreno, que tornou a sua fonte constante de produtividade, proclamava que há um tipo de natureza primordial que é imortal e que retorna a cada geração. Mais ainda, ele dizia que é o primeiro universo, que contém todos os seres, onde todos os eventos são sagrados. E ele dizia: a minha produtividade eu devo a essa fonte, eu devo a essa incursão da trajetória religiosa pela qual eu entrei na vida. Sem dúvida alguma, imortalidade e o sagrado de todas as coisas, o evento, era um ponto essencial no trabalho do Roger. A sua forma de lidar com a dimensão da sombra, mostrando o sagrado, a importância deste trabalho, ressignificando muitos trabalhos que acabam trazendo uma separatividade, e muitas vezes trabalhos até que se propõem trabalhar com essa visão mais ampla do inconsciente. Moreno, talvez assim, alguns de vocês conheçam profundamente, mas
para aqueles que talvez tenham ainda algumas indagações, afinal, quem é Jacob Levi Moreno? Uma pitadinha para saber um pouco deste homem genial, né? Na sua fase de adolescência, ele teve a sua fase religiosa. E ele fundou, nessa época, a religião de um encontro. Junto com mais alguns jovens, com o seu manto verde, ele caminhava para a cidade, ia ao encontro das crianças, ia ao encontro das prostitutas, daqueles que eram colocados no ostracismo. E mais ainda, eles tinham a Casa da Caridade. Eles faziam com gratuidade todo o trabalho deles. Essa foi uma fase importante da vida de Moreno, quando ele funda a religião do encontro, a Casa do Encontro. Entretanto, com a devastação da guerra, esse processo é fechado e ele então segue o caminho da medicina, mas não sem deixar toda essa dimensão da religiosidade. E quando Moreno, então, cria o psicodrama, e é importante nos lembrar que Moreno não só foi o criador do psicodrama, mas ele também foi criador da psicoterapia de grupo, da sociometria, da sociatria, porque ele dizia assim: o nosso planeta, a Terra está muito doente, os seres humanos estão muito doentes, e eu me comprometo com a minha pessoa a ajudá-los. Então ele buscava trabalhar com grandes grupos, o teatro da espontaneidade, que foi também um dos aspectos importantes na criação do psicodrama, o teatro, mas havia um ponto que ele sempre relatava como fundamental na criação do psicodrama, que foi a brincadeira de ser Deus, que aos 5 anos de idade, Moreno então, brincando com os seus colegas, uma pilha de cadeiras, ele sobe lá em cima, e claro, né, este nosso querido e bom Moreno dizia: eu sou Deus. E as crianças em volta eram os anjos e corriam à volta dele e diziam assim: bem, já que você é Deus, então você pode voar. E ele acreditou que ele pôde voar. Aí da raiz do como ser. Interessante a gente lembrar que atualmente, em termos de neurociências, os espelhos nos neurônios, os neurônios espelhados, eles nos contam que biologicamente, muitas vezes aquilo que nós imaginamos não tem diferença entre aquilo que é um fato, que é uma realidade. Moreno talvez já intuía isso desde a sua época. E assim, Moreno, unindo a brincadeira de ser Deus, unindo o teatro e mais a dramatização do teatro espontâneo, ele cria o psicodrama. Nós vamos focar mais no psicodrama, porque certamente Moreno tem um legado imenso para nos ensinar. Mas Roger, ele gostava muito de dar uma ênfase maior ao trabalho do psicodrama, que é uma terapia em profundidade, uma terapia que se baseia essencialmente na ação e na representação dramática da realidade. Uma coisa que nós não podemos deixar de citar é Pierre Weil, um grande ícone também desses processos, que foi quem introduziu aqui no Brasil o psicodrama no ano de 1955, já no trabalho no Senac, no Rio de Janeiro. Mais ainda, o primeiro livro em português, o primeiro livro brasileiro de psicodrama foi de Pierre Weil. Mas neste livro nós temos uma foto de Moreno com Pierre, ele fazendo um prefácio, mostrando a importância da inserção do psicodrama no Brasil e colocando Pierre realmente como um agente relevante para que essa inserção ocorresse. É interessante destacar que já neste livro, veja, em 1967, Pierre já traz um capítulo onde ele fala do quanto o psicodrama favorece diferentes estados de consciência, favorece a expansão de consciência. E traz alguns postulados da psicologia transpessoal neste livro. E mais ainda, apresenta o seu trabalho, que ele denominou de cosmodrama, que era uma junção
entre a psicologia transpessoal e o psicodrama. Talvez não é também ao acaso que Roger colocava como grande esteio não só Moreno e Jung, mas colocava também Freud. Certamente Freud tem uma contribuição muito grande em termos da regressão. Mas veja que interessante, neste livro de psicodrama, Pierre nos conta que Freud escreveu em 1904 um artigo sobre as personagens psicopáticas no teatro, falando do processo de catarse das emoções, da identificação e da função terapêutica do teatro. E é num livro de Pierre e Anne Ancelin, chamado O Psicodrama Triádico, que foi um nome batizado pelo próprio Moreno, que era a junção da psicoterapia de grupo, do psicodrama e da sociometria. E neste livro, escrito por Pierre e por Anne Ancelin, Pierre afirma o seguinte: as técnicas de Moreno propiciam um manejo com eficiência na regressão. E nós diríamos, sem sombra de dúvida, Roger fez isso com maestria. Ele realmente usou todo o arcabouço do psicodrama, todos os tipos de recursos técnicos durante o seu trabalho de Deep Memory Process. A psicologia transpessoal, ela traz uma base epistemológica que nos dá sustentação dentro da psicologia para todos esses enfoques da psicologia contemporânea. O próprio Roger, no DMP, ele usa de uma cartografia da psicologia transpessoal que nos fala do inconsciente pessoal e nos fala do inconsciente transpessoal. Essa cartografia nos permite transitar por esse território com um conhecimento mais profundo. Onde estamos? Por quê? Para quê? Para quem? Sem, claro, tirar a importância da espontaneidade do próprio terapeuta, onde ele vai encontrar a palavra certa para o momento certo. O próprio Roger fez um trabalho no seu mestrado e depois apresenta isso em um livro, Other Selves, Other Lives, que é uma junção da psicologia junguiana e da psicologia transpessoal. Muitas vezes ele dizia para mim: o trabalho que eu faço em psicoterapia regressiva, o Deep Memory Process, é um trabalho de orientação transpessoal dentro das regressões. E é importante que se coloque isso, porque existem vários trabalhos na área de regressão, claro, muitos excelentes, mas muitos que baseiam-se muito mais numa relação quase que positivista, né? Você tem cefaleia porque você foi provavelmente decapitado, né? E fica numa relação empobrecedora de uma dimensão ampla, maravilhosa, que é do mistério e do milagre da vida humana. E Roger, ele fazia essa travessia, ele ia nessa dimensão do sagrado, ele ia na alma do indivíduo com a sua riqueza, com a sua preciosidade da vida humana. Os tipos de realidade que são focados no psicodrama também são os tipos de realidade que nos possibilitam trazer uma compreensão ao manejo da terapia. E a gente quer chamar a atenção aqui naquilo que Moreno chamava de realidade suplementar, ou super-reality, que é o conjunto das dimensões invisíveis da realidade invisível do ponto de vista de cada pessoa em tratamento. Mas não é só nesse nível. Também tempo, passado, presente e futuro, no aqui e agora, as várias realidades, o espaço tridimensional e o cosmo. Além da psicodinâmica, da sociodinâmica, há uma cosmodinâmica. Todos esses processos encontramos, todos esses níveis de fundamentação, tanto no DMP quanto no psicodrama. É importante ressaltar, nós estamos falando de um psicodrama bipessoal. A gente encontra sobre várias formas, né? Psicoterapia psicodramática bipessoal, ou alguns falam de psicodrama interno, ou psicodrama da relação, mas o consenso e o que mais se utiliza é o psicodrama bipessoal,
que é justamente uma abordagem terapêutica com psicodrama que não faz uso de egos auxiliares e atende apenas um paciente de cada vez. É importante ressaltar isso porque existem muitos trabalhos regressivos que são coletivos. Roger não. Ele tinha uma conexão com a individualidade daquele ser. E ele entrava num encontro verdadeiro com o indivíduo com o qual ele trabalhava. Na modalidade do que a gente pode chamar de psicodrama bipessoal. Também, sem dúvida alguma, tanto o psicodrama quanto o DMP nos possibilita devolver ao indivíduo a espontaneidade, tirar a rigidez. Moreno, ele classificava a espontaneidade como sendo um fator que tem uma dimensão genética. E ele dizia a capacidade que o indivíduo tem de dar novas respostas certas e adequadas para uma situação antiga, ou novas respostas e adequadas para uma situação nova. O psicodrama e o DMT transitam por áreas muito comuns. Nós encontramos no psicodrama a dimensão do aqui e agora. No DMT, a dimensão do aqui e agora é vivenciada todo o tempo. Tudo é trazido para o aqui e agora. A vivência de diferentes papéis, talvez chamaríamos no DMT de diferentes personagens, né? Corpo e ação, entrando na realidade do como ser, muitas vezes no trabalho de realidade suplementar, onde você possibilita que o paciente possa, na linguagem de Moreno, rematrizar e na linguagem do DMT, transformar, né? Enfim, os dois trazer uma nova resposta para uma situação antiga. Impedir que essa repetição patológica vá se estruturando e não possibilitando que o melhor do indivíduo venha à tona. Mais ainda, o Deep Memory Processes, ele avança, porque ele vai além do corpo da existência atual. Ele traz um corpo etérico, onde neste corpo, aqui e agora, nós temos as dores inacabadas. Ele trabalha com as dimensões do corpo emocional, os sentimentos inacabados, do corpo mental, crenças, pensamentos inacabados. E mais ainda, a conexão com o corpo espiritual, com o self transpessoal. Tudo isso corporificado no corpo presente aqui e agora. Nesta dimensão do aqui e agora. A ação dramática que é mobilizada dentro do DMP é como que uma mágica resolvedora dos conflitos. O modelo do terapeuta no DMP é tal como de um diretor no psicodrama. Roger repetia enfaticamente: seja como diretor do teatro, dramatize, enfatize, e isso então possibilita ao paciente o processo da catarse hábil e reativa. Vocês sabem que catarse é um termo que vem de lá do teatro grego e que o Freud coloca o processo como catarse hábil e reativa no sentido de colocar para fora tudo aquilo que nos fez mal, que está podre, que está parado. Então é o vomitar, é o pôr para fora. Mas Moreno, com a sua genialidade, nos trouxe mais um elemento do processo catártico, a catarse de integração. Seja como uma parteira, na verdade, você não põe só para fora aquilo que te fez mal, você sai de uma situação no qual você estava fechado, no qual você estava oprimido, e essa é a catarse de integração que foi inserida dentro do processo terapêutico por Yakovlev e Moreno, e que é fundamental. Quando trabalhamos com essa hipótese da memória de outra existência, de outras vidas, é fundamental o indivíduo realmente sentir que ele saiu, que agora ele está numa outra etapa, que nova chance lhe foi dada, novas oportunidades, como também dizia Roger, acabou, não existe mais. Quem é que não lembra, né? E ele usava aquele português dele assim, de uma forma enfática: acabou, agora é uma outra etapa, é uma outra existência.
novas chances e oportunidades lhe foram dadas. E então ele possibilitava que essa dimensão do self transpessoal transbordasse no espontâneo, no criativo, no qual o indivíduo então libertava-se desses padrões do passado. O Deep Memory Process, ele possibilita reexperienciar essas cenas de vida passada de forma consciente no corpo, proporciona a liberação emocional, a percepção de energias sutis, de jornadas nos barcos, contatos com níveis espirituais e mais elevados do self transpessoal. Mais ainda, ele traz a energia ao corpo para contar uma história, a qual é solucionada através do psicodrama e do acesso a uma consciência elevada que é integrada no aqui e agora, corporificando as nossas melhores possibilidades, as nossas metas mais elevadas e preciosas, fazendo com que realmente nós possamos vivenciar o melhor da nossa humanidade. Os princípios básicos do DMP são muito familiares, são entreolhados da mesma maneira pelo psicodrama. Fique no momento presente, no aqui e agora. Fique no corpo, é o corpo em ação. Fale diretamente com o personagem de vida passada, através dessa realidade suplementar, do como ser. Faça o mini-barco. Ele chamava isso aqui do método avançado. E este é um grande diferencial em relação a todos os outros trabalhos que existem de terapias regressivas. Ele possibilitava aí nessa fonte de energia fecunda e o indivíduo revivenciar e entrar no como ser. Tudo aquilo que você não pôde fazer, se você entrasse no como ser, se você pudesse fazer, como seria? E aí então ele trazia um trabalho de psicodrama precioso, com todas as subpersonalidades, com todo, vamos dizer assim, os protagonistas de outras existências, libertando-se dos processos, seja de algoz ou de vítima. Porque em última instância, nós somos todos seres em evolução. Nós não temos nem amigos nem inimigos, nós temos mestres todo o tempo, a serviço do nosso despertar, da nossa consciência mais elevada. Todas essas técnicas Roger usava nesse mini-barco, nesse psicodrama do barco, o duplo, o espelho, o solilóquio, a inversão de papéis e o próprio sonho, a representação dos sonhos. E aí realmente uma profunda transformação energética ocorria. Certamente todas as possibilidades que esse indivíduo deixou aprisionado no espaço era resgatado para a alma aqui e agora. Sem dúvida, para este trabalho, tanto quanto no psicodrama, requer a espontaneidade também do terapeuta. A capacidade de saber rapidamente escolher entre as várias alternativas a que mais e melhor se encontra adequada à situação. Ter a palavra certa, mais ainda, irradiar calor humano, mas sem você ser paternalista, sem atitudes paternais ou maternais, sem sentir pena do outro, mas sentir confiança. Você é capaz, vá em direção a você mesmo, encontre-se a ti, encontre com o teu melhor. E era isso que Roger fazia todo o tempo com a maestria. Era isso que Moreno convocava a todos. Para Moreno, a sociedade, a nação, é preciso evoluir. E para que isso aconteça, é necessário que os seus homens evoluam. Mas para que os homens possam evoluir, Moreno dizia convictamente, é preciso liberar-lhe a espontaneidade, o que os fará capaz de criar. Ele dizia assim, Deus é espontâneo, ser espontâneo. E ousava ainda dizer, a espontaneidade, a criatividade é a força propulsora do progresso humano. Além da criatividade, da espontaneidade, ele trazia o maior e melhor de todos os ingredientes, a grande alquimia da vida, a grande alquimia da evolução.
Amor e partilha mútua, princípios poderosos e indispensáveis na vida de Paulo. E certamente ele instigava as pessoas, seja no psicodrama público, seja no teatro da espontaneidade, ele ousava, né? Teve um encontro célebre entre Moreno e Roger. E conta-se então que Moreno chega próximo do Dr. Freud, né? Quando Freud diz, enfim, quem é você? O que você faz, né? E Moreno diz assim, eu continuo de onde o senhor parou. O senhor analisa as pessoas de uma maneira fria no seu consultório. Eu não. Eu ouso estimular elas a sonhar. E eu vou aonde elas estão. Muitas vezes Moreno até foi acusado de melagomania, mas talvez é porque não se compreendeu bem a mensagem de Moreno. Porque ele dizia assim, eu sou Deus, você é Deus, Deus é espontâneo. E ele, então, também nos ensinava que nós somos deuses na medida que nós somos livres, na medida que nós somos espontâneos, na medida que nós somos criativos. E aí que essas centelhas divinas, como propunham o ascetismo, que certamente Moreno teve uma influência, convidava a todos a liberar a centelha do divino. E essa perspectiva, então, ela é aquela que nos leva ao encontro dentro da visão de Moreno. O encontro que é uma relação natural do ser saudável, que é uma relação criativa, que é uma relação plena. E que o Alberto, com muito carinho, com muito empenho, pensou nessa perspectiva de não ser só um grande evento, mas de ser, acima de tudo, um encontro pleno, talvez mobilizado, sobretudo, por aquilo que Roger nos deixou como legado. Um encontro que nos possibilita um encontro conosco, um encontro consigo próprio, um encontro com o outro, um encontro com Deus, um encontro com Roger. Ele foi um dos grandes fecundadores dessa ideia do encontro e que teve um profundo encontro também com o nosso país. E nesse sentido, Roger colocava essa terra realmente de 1000 culturas, onde ele fecundou o DMP e onde ele reverenciava todas as diferentes culturas, desde os africanos, onde ele tinha uma relação de afetividade, os indígenas, xamãs, todo o trabalho onde ele trazia um profundo respeito por aquilo que ele chamava dessa terra de 1000 povos, né? Este grande caldeirão que foi a sua realização, o seu desejo do encontro das suas várias turmas aqui no Brasil. E Roger realmente nos propiciou um encontro precioso, quando ele trouxe o legado e formou várias turmas em DMP. E talvez é a partir justamente de tudo aquilo que Roger fez para muitas pessoas, em especial aqui no Brasil, por toda aquela afetividade que ele sempre mostrou, é que nós queremos dar continuidade ao trabalho de abertura desse encontro, através também da maestria tão preciosa de Cacá Virá, que vai, através do trabalho dele, render uma homenagem em nome do Brasil ao nosso querido Roger. E o convite que nós fazemos é que realmente nós possamos, ao longo dessa jornada, de quinta, sexta, sábado e domingo, possamos realmente vivenciar um grande encontro entre todos nós. Um encontro verdadeiro, como Roger e Moreno nos ensinaram.
continuando dentro dessa fala de Vera e dentro dessa palavra de encontro, eu convido os senhores e as senhoras a ficar um pequeno instante de pé para a gente celebrar o encontro mais uma vez. Celebrar um encontro de pessoas, amigas, amigos, buscadores, mas ao mesmo tempo homenagear as raízes ancestrais dessa terra, celebrando da maneira como essas raízes celebravam. E de um modo muito, muito simples, mas dentro desse círculo,